Olá pessoal, showzinho? No vídeo de hoje iremos aprender como trabalhar com Scaffold e TDD. A ideia desse vídeo é mostrar a vocês como a gente consegue trabalhar com TDD de uma forma simples, como uma forma introdutória, como um vídeo introdutório, e também mostrar a vocês como funciona o Scaffold mais detalhadamente. Esse vídeo é continuação de um outro vídeo que eu já fiz aqui no canal. Qualquer coisa vejam aqui no card que eu vou estar linkando para vocês esse vídeo. Então, se você não assistiu, dá uma pausa, assiste o outro vídeo e depois você volta aqui para você conseguir entender melhor, beleza? Qualquer dúvida, não deixe de se inscrever, tá? Dá um joinha e comente abaixo no final do vídeo se você ficou com alguma dúvida. Ok? Então vamos para o vídeo. Bom, nossa aplicação é o Demo Rails, ela está com a seguinte estrutura. Eu vou abrir ela aqui, tá? Para vocês observarem como ela está hoje. Nós temos um scaffold feito de posts, tá? Onde tem todas as nossas views aqui. Posso até aumentar mais o zoom aqui para visualizar legal. Tem todos os posts, certo? E também nós temos um controller gerado pelo Scaffold, ok? Com todas essas actions já construídas e feitas pelo próprio Rails. Eu não digitei uma linha de código aqui, ela foi gerada automaticamente. Tá? Se você assistiu o outro vídeo, você entende que existe um comando no Rails chamado Scaffold que gera essa estrutura de CRUD, tá? Sozinho, dinamicamente, de acordo com algumas informações que você passa para o gerador, tá? Como qual é a entidade, quais são os campos do que essa entidade ela pertence, entre outras informações. Mas então, a ideia desse vídeo é mostrar a vocês como é que funciona o TDD de uma forma bem simples e de uma forma bem prática. O que acontece? O TDD, tá? Eu posso até abrir aqui para vocês, open ponto, tá? Deixa eu voltar um diretório. Deixa eu abrir aqui. Eu tenho uma imagem para vocês entenderem melhor como é que funciona, tá? O TDD ele é nada mais do que desenvolvimento guiado a testes, tá? Esse desenvolvimento ele faz a seguinte estrutura: a gente escreve o teste que vai falhar, porque o nosso código ainda não existe. Então o que significa isso aqui? A gente vai desenvolver guiando pelo teste. A gente constrói primeiro o teste, depois a gente constrói o código, beleza? Faz esse código passar de uma forma bem tosca, tá? O que isso significa de forma bem tosca? Você faz um código que ele passe, mas que não é a melhor forma daquele código ser o código final, tá? Não é a melhor alternativa, digamos assim, que aquele código seja o código final do que você está testando, ok? Então depois que você faz esse código tosco, né, que eu coloco até entre aspas, tá? Porque é uma forma bem tosca para fazer a coisa funcionar mesmo, beleza? Então depois que você passa esse código, aí a gente entra pro terceiro passo, que é a refatoração. O que faz essa parte? Essa parte a gente realmente vai fazer a parte do código como ela deve ser feita e fazendo com que ela seja o código mais otimizável, mais legível e mais conciso possível, contanto que ele passe e que funcione perfeitamente, beleza? Então vamos dar um exemplo. Digamos que você está construindo uma função que soma dois números. Então, a gente pode criar um método, tá? Um teste que faça o seguinte: olha, eu espero que receba dois números e retorne, sei lá, a soma desses dois números. Mas aí, como é que você faz para testar esse cara de uma forma bem tosca possível? Você simplesmente cria um método que executa essa função e bota lá 1 mais 1, exemplo. Então, quando você coloca essa forma de resposta da função que você está criando, então é uma forma simples que vai passar.
Ele pega dois números, 1 e 1, soma, que dá o resultado de 2 e retorna isso e ele vai funcionar perfeitamente. Então, exemplo, você constrói um método que tem o seguinte cenário. Espera-se receber dois números, 1 e o resultado 6 de 2. Então, no código, você coloca lá 2 com resposta e ele vai passar. Mas não é a forma correta. A forma correta seria o quê? Receber esses dois números, somar os dois números e retornar os dois números. Esse passo é feito aqui na refatoração, beleza? Eu vou dar um exemplo muito simples de entender isso lá na frente. Mas entenda que o TDD ele segue sempre esse fluxo, ok? Terminei de fazer meu método, aí a gente constrói um novo teste, tá? Faz com que o teste passe da forma bem tosca, né? E refatora com código original, um código real, um código que realmente resolva o problema desse teste que você está criando. Legal? Então, olha só o que acontece. Se a gente abrir aqui o nosso código, o próprio scaffold aqui na parte de spec, tá? Deixa eu ver aqui na parte de testes, ele já gerou esse testezinho aqui pra gente, ó. Só que ele não está usando o RSpec, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o RSpec para trabalhar, porque ele é o framework mais famoso do mercado e da comunidade. Então, a gente poderia continuar usando aqui o mini teste? Poderia, sem problema nenhum. Mas como a maioria dos projetos, quando você for pegar, vai estar sendo feito em RSpec, a gente vai usar o que está no mercado, o que é mais comum, para quando você começar a usar, você não estranhar. Beleza? Então, como é que a gente faz? Vamos lá, vamos começar realmente, o vídeo realmente vai começar a partir de agora, beleza? Nós vamos instalar aqui o nosso framework, tá? Eu estou colocando no ambiente de desenvolvimento e teste. Eu poderia botar só no de desenvolvimento, tá? Acho que é até melhor. Então a gente vai colocar a gen aqui, ó. E o nome da gen é RSpec Rails, ok? A partir disso a gente pode fazer abrir aqui o demo Rails, né? Fazer um bundle install, ok? Vamos aguardar ele instalar. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai instalar realmente o framework no nosso projeto. Para isso, ó, Rails grspec install. Esse comando ele vai gerar dois arquivos para o projeto. Um chamado Railspec, tá? Ele vai gerar uma pasta chamada spec aqui, tá? Vamos aguardar aí que ele vai executar. Ok, beleza. Ele vai criar uma pasta chamada .rspec, ó, uma pasta spec, e dentro dele vai criar um spec helper e um Rails helper. Tá? Vamos observar bem aqui, ó. Aqui a gente coloca algumas configurações nesse .rspec. Então, ele chama esse spec helper, tá? Esse arquivo. Então, o que ele faz? Ele vai executar, toda vez que a gente executar o nosso teste, ele vai chamar através desse arquivo as configurações do RSpec, tá? Também existe o Rails helper, que tem outras configurações, mas normalmente o Rails helper requisita do spec helper. Então, o que acontece? Quando for executado dentro do projeto, ele vai chamar o Rails helper, que vai chamar o spec helper, e assim vai acontecer o nosso teste. Beleza? Então, vamos lá. Nós criamos a estrutura inicial de como executar os testes, tá? Então, se eu fizer agora assim, ó, spec, observa que o que ele vai fazer, ó. 0 exemplos, 0 falha. Ok? Então isso significa que a gente executou o nosso framework para fazer os testes e não encontrou nenhum exemplo e nem falhou nada. É muito óbvio, né? Já que não temos exemplos. Então vamos criar um exemplo. Nós vamos criar um arquivo, tá? Eu vou fazer aqui tout spec models posts spec.rb. Primeiro detalhe importante:
todo arquivo de teste do RSpec vai ser sempre final underline spec, ok? Então, quando você encontrar esse arquivo underline spec, significa que isso aqui é um arquivo de teste para o RSpec, beleza? Eu vou criar esse cara, tá? Deixa eu ver o que foi que houve. Tá, vou fazer o seguinte, vou criar a pasta model aqui mesmo, model, e aí a gente vai criar aqui o post spec.rb, beleza? Como é que a gente faz? A gente vai fazer assim, ó, require, tá? Rails helper. Observe, quando eu chamo o Rails helper, ele chama o spec helper depois, beleza? Então observe que, ó, depois que eu executar o Rails help, ele vai requisitar o spec help e vai continuar fazendo as requisições que ele precisa para executar o teste. E a nomenclatura mais básica possível de um teste é esse, ó, rspec.describe post. Por que aqui é post? Aqui é o nome da classe, tá? Ou o que você está querendo testar, certo? Também existe um cara chamado type, que a gente informa qual é o tipo de teste que a gente está executando. Isso aqui é obrigatório? Não. Mas é bom você especificar esse tipo de teste quando você está testando o model, quando você está testando o controller, quando você está testando a view, porque deixa visível e deixa claro o que significa isso aqui para quem está lendo o seu código no futuro, tá? Ou até para você mesmo quando você abrir aqui, você, beleza, um post é um model, ok? Isso aqui é o teste mais básico. Se eu executar isso aqui, não vai acontecer absolutamente nada, tá? Eu vou executar novamente. E ainda vai continuar dando 0 de exemplo e 0 falha. Mas vamos fazer um exemplo mais básico, beleza? Observe que a gente vai seguir o fluxo de primeiro teste, depois falhar e depois sucesso, beleza? Então no model aqui post, ó, observe que a classe post aqui não tem nada. Eu vou fazer uma validação simplesmente básica assim, ó. O que eu vou o que eu quero fazer? Eu quero criar um post, tá? Quero criar um post, então eu vou fazer assim, ó, it, tá? Na realidade eu vou fazer assim, ó, context. E o que é esse context? Aqui eu posso agrupar testes, beleza? Agrupar conjunto de testes em cima de um contexto. Então eu posso botar um contexto aqui, ó, validar título do post. Então, o que acontece aqui? Eu vou criar dois cenários. Quando eu validar o título do post, que ele seja válido. Ok? Não se preocupe que eu vou explicar isso aqui, tá? E que ele não seja válido. Primeira coisa, seria bom a gente escrever tudo isso aqui em inglês. Mas como é uma forma didática que eu estou explicando a vocês como funciona, eu vou escrever em português para vocês sentirem como é que o RSpec ele funciona e como é que ele trabalha. Mas lembrem-se, façam isso em inglês, tá? Fica mais prático para você e para as outras pessoas quando for de ler, principalmente se seu projeto um dia chegar a se tornar um projeto internacional com outros desenvolvedores fora do seu país. Beleza? Então, beleza. Olha só. Quando eu coloco isso aqui, se eu executar, olha o que vai acontecer. Ó. Ele vai achar dois exemplos e não vai falhar. Por quê? Você está se perguntando, beleza, ele achou dois exemplos aqui, ó. O que são os exemplos? São esses it. O it é o teste propriamente dito. Quando eu coloquei um contexto, então do contexto para eu validar o título do post, então eu quero que tenha dois cenários, que um post seja válido com o título e que ele me diga também quando ele não é válido quando não tiver título, beleza? O teste ele é uma técnica muito interessante
e ela é muito boa, por isso que a gente desde o começo a gente preza e prega e pede que usem teste desde o início, porque ele vai fazer com que você tenha segurança daquilo que você está fazendo, e quando você alterar seu código no futuro, você vai garantir que aquela coisa vai continuar funcionando mesmo que você altere alguma coisa no seu código. Então, isso também te dá uma segunda perspectiva com relação ao teu código, que quando você constrói código baseado no teste, você vai pensar, antes de fazer qualquer código, que cenários, possíveis cenários ou situações podem acontecer ou podem ter naquela funcionalidade ou naquela feature. Beleza? Então, coloquem isso em mente. Todo teste vai forçar você a pensar. Quais cenários podem acontecer isso? O que será que funciona tendo um título? E quando não tiver título? E quando tiver conteúdo? E quando não tiver conteúdo? Entende como ele te força a pensar o que fazer? Então aqui eu estou fazendo dois cenários, mas ele não está testando ainda, tá? Se você observar o nosso teste aqui, ó, eu ainda estou fazendo o teste, apesar de ele ter passo, mas ele não entrou aqui ainda, tá? Ele só vai escrever o teste quando falhar agora. Como é que funciona o teste? Funciona da seguinte forma: você escreve aqui qual é o tipo de teste, tá? Qual é a classe que você está testando, beleza? Então você cria um contexto, diz que contexto é esse, e você cria its, tá? Que é como se fosse o seu teste propriamente dito. Você descreve o que você espera desse teste, beleza? Quando você escreve esse it, aí aqui dentro vai ser o teste propriamente dito. Existem palestras, vocês podem procurar no YouTube, de que um teste ele tem que seguir três princípios, tá? Ele tem que inicializar o que tem que ser testado, tá? Ele tem que ser processado, que tem que ser o que você está testando, e você tem que validar esse seu teste, certo? Nós vamos fazer isso algumas vezes no futuro, mas como o nosso teste é muito simples, é só para saber se ele é válido ou não, a gente vai fazer em dois passos, tá? Que é criar o nosso post e verificar se ele é válido. Mas vai existir testes onde você vai seguir esses três fluxos, tá? De inicializar algum dado, processar esse dado e depois verificar se ele realmente é aquilo que você espera. Beleza? Então vamos lá, eu vou criar aqui uma variável chamada post, eu vou fazer aqui, ó, post.new. Eu vou fazer o seguinte, ó, title, vou colocar aqui como first com post, tá? E um content aqui chamado de conteúdo, tá? Vou botar em português aqui, primeiro post. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, expect post to be valid. O que que isso significa? O teste ele vai fazer o seguinte passo a passo. Primeiro ele vai criar esse post, tá? Inicializar esse post, tá? Eu estou inicializando o dado. E aqui eu estou verificando esse teste propriamente dito. Beleza? Então o que que significa? O que tiver aqui dentro de expect é o que ele vai testar. Então eu espero que esse post, tá? Esse post, ele seja válido. Existem várias tags do RSpec que você pode verificar na página oficial do próprio RSpec, de DSL dela, tá? Que tem o bvalid, tem o toNot valid, tem o EQ e tem muitos outros. A gente vai ver alguns aqui durante o vídeo, tá? Mas verifique, pense agora que esse bvalid ele está verificando que se esse post é válido. Pode ser confuso no começo, mas essa é a assinatura. Só decorem que para você testar se algo é válido é dessa forma. Existem outras maneiras, claro, mas essa é uma delas, beleza? Eu vou executar o teste. Olha só.
E vai continuar do mesmo jeito. Vai ter dois exemplos e vai passar porque a gente simplesmente não está validando nada no nosso post ainda, tá? A gente não colocou nenhuma validação. Mas por padrão, por ter um conteúdo aqui, para ele é válido, está tudo certo. A gente vai fazer agora o teste ao contrário, tá? Eu vou até copiar esse conteúdo aqui. E aqui, ó, to not be valid. O que isso significa? Quando eu não colocar nenhum conteúdo aqui, tá? Vou deixar isso aqui em branco, vou botar só o content aqui, ó. Vou tirar o título inteiro, tá? Vou deixar só o conteúdo. Eu estou criando um post novo só com conteúdo, não tem título. Ele também tem que validar se esse cara é válido ou não. Nesse caso, ele não é válido. Então, ele deveria acusar aqui que não é válido. Mas, quando a gente executar o nosso teste agora, tá, ó, olha só, dois exemplos e um falhou. Ok? Então, o que acontece? Ele está dizendo aqui, ó, que esperava que o título new ele fosse válido, mas aqui ele retornou como não válido. Esperava-se não válido, mas ele retornou como válido no teste. Porque o nosso post está validando isso aqui. O post permite que eu grave um post novo no nosso blog sem um título. Então, como a gente resolve isso? A gente fez o processo do teste, falhou, beleza? A gente vai fazer ele passar. Como o nosso teste é bem simples, a gente não vai ter como fazer o falhar, passar de forma tosca e depois refatorar. Tá? O nosso teste em si ele já vai passar de primeira, fazendo a nossa refatoração. Então, como é que a gente faz? Ó, validates, beleza? Title, presence, true. Quando eu coloco isso aqui, o que isso significa? Significa que eu estou dizendo o seguinte, olha, eu quero validar que o título ele seja presente, que exista conteúdo quando eu criar um post novo. É só isso, ele significa simplesmente isso, beleza? Eu vou executar de novo o nosso teste e olha o que vai acontecer agora. Dois testes e zero falha. Significa que agora ele está validando tanto quando existe título como não existe título. Essa é a forma mais simples, básica de testar, certo? De criar um fluxo de TDD no Rails. Tá? A gente criou o teste, depois a gente fez o nosso código que funcione e depois a gente executa de novo e verifica se está tudo nos conformes. Beleza? Só que agora a gente tem que validar o conteúdo. E como é que a gente valida o conteúdo? A gente escreve novamente isso aqui, ó. Para não escrever tudo de novo, eu vou simplesmente duplicar esse código, tá? Validar conteúdo do post. Que ele seja válido, então ele precisa ter um conteúdo e aqui é o contrário, né? Não pode ter conteúdo, mas ele pode ter, eu vou botar aqui como segundo post. Então, o que vai acontecer agora? Nós temos 4 testes. Nós temos 4 testes, beleza? E desses 4 testes, um vai falhar. Por quê? Um vai falhar porque um esperava que não fosse válido, né? E ele está sendo válido porque o post não está sendo tratado aqui. Beleza? Ó, 4 testes. Só que um falhou, porque um está permitindo gravar posts sem conteúdo. Então a gente novamente coloca agora quem? Agora o campo content para ser presente também. E quando a gente executar novamente o nosso teste, ele vai passar da mesma forma. Ok? Então olha que legal. Para a gente verificar de outra forma, só como bônus, a gente pode validar a mensagem, tá? Se der erro, o Rails ele consegue gerar umas mensagens, tá? Então, olha que legal o que eu vou fazer agora, ó. Dentro do it aqui eu vou fazer o seguinte, ó. É inválido. O que vai acontecer? É validar o título do post e retorna
não pode ser em branco, tá? Então eu vou fazer simplesmente isso aqui, ó. Eu vou criar um novo post, tá? Post vai receber um post.new. Eu vou botar aqui um title new, ok? E aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó, post.valid. E aí eu vou fazer a minha spec agora, ó. Eu espero que post.errors de title tenha incluso isso aqui, ó. Can be blank. Ok? O que isso vai fazer? Eu tô aqui um exemplo mais detalhado para vocês entenderem aqueles 3 caras que eu falei no início do vídeo. Nós inicializamos o que nós queremos testar, executamos ele e depois executamos o teste para ver se ele faz o que nós realmente esperamos que aconteça, tá? Foi nesses 3 passos aqui, ó. Inicializamos, executamos e agora a gente espera que aconteça alguma coisa. Então nós vamos executar aqui e vocês irão observar o que vai acontecer, ó. Será que esse cara vai passar? Olha só, passou. Por quê? Porque dentro do Rails, quando um título for new, ele vai criar uma variável chamada erros dentro de post e vai conter esse conteúdo aqui, ó. Certo? É isso mesmo que acontece? Eu vou dar um exemplo no console para vocês, ó. Eu vou inicializar aqui ele, tá? Eu vou botar aqui, ó. Post vai receber post.new com title new. Do mesmo jeito que eu tô no teste aqui, ó. Tá, ó. Um post new com title new. Eu vou verificar se esse post é válido. Olha só, ele me retornou falso. Não é válido. Vamos ver agora post.errors. Olha o que ele vai me retornar, ó. Ele me retorna uma variável chamada erros, tá? Que aqui é do Active Modo erros e a sua mensagem aqui ele diz o seguinte, ó, o título, ó, cannot be blank. Tá vendo? O conteúdo cannot be blank. O que isso significa? Que tanto o conteúdo como o título, eles não podem ser em branco. Então a gente consegue validar também dessa mesma forma aqui o conteúdo, ó. Eu vou simplesmente fazer aqui, ó, retorna, não pode ser em branco. E eu verifico aqui o content. Eu vou passar aqui um content, tá? E se vocês observarem agora, quando eu executar o RSpec, ele também vai validar da mesma forma que a mensagem de erro que o Rails está retornando. E tudo passou perfeitamente. Legal? Isso é o básico do básico para testes RSpec. Bom, espero que tenha gostado do vídeo. Qualquer coisa, comenta aí embaixo a dúvida de vocês. Dê um joinha, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!